Testando, testando. Beleza, bora lá. Salve, salve. Sinceramente, eu tô sem criatividade pra fazer qualquer tipo de abertura mais elaborada ou uma apresentação um pouco mais formal. Eu sou apenas um aleatório que decidiu abraçar um pouco do absurdo, tentar voltar ao carro do desdobramento inicial de quando eu comecei a entrar nesse mundo. Eu costumava discutir bastante com colegas meus sobre esse tipo de coisa, sobre anime, então era basicamente um bando de fedelho batendo na mesa igual um idiota no intervalo de uma escola técnica, gritando, argumentando quais são os melhores animes e como que a gente perdeu tudo isso. Porque tudo ficou um pouco mais chato, talvez seja porque a gente não é o mesmo fedelho de antes. Eu entendo perfeitamente que um crítico tem por obrigação percorrer dos lados que os leigos não conseguem alcançar, seja interpretando melhor as ideias do diretor ou do roteiro, explicando e identificando características técnicas de uma determinada obra, analisando o resultado do produto final, pontuando qualidades e defeitos. E eu tô parecendo muito alguém dando um sermão aleatório. Claro, tem um valor inerente nisso, um valor extremamente alto, mas quando bem feito, quando você não é só um pé no saco. É muito claro pra quem entende de música, literatura, anime, culinária, os caralho todo, que o crítico tem que fazer isso. Mas tá, é uma pergunta pra você, pessoa padrão, pessoa normal como eu. Um público realmente precisa assistir um filme, assistir um anime, os caralho todo com esse objetivo? Eu não sei. Se você é criterioso demais ao assistir todo o filme, é capaz de ter um pensamento que só perdeu tempo, jogou dinheiro fora, tá simplesmente deixando de fazer alguma coisa mais importante porque você decidiu sentar a bunda na cadeira e decidiu se divertir. A gente precisa realmente ter esse comportamento crítico toda hora? Não é chato pra vocês? Porque pra mim é insuportável. Porque a gente não pode desligar o cérebro um pouco, assistir uma comédia pastelão ou um slice of life de garotas num clube de motocicleta. Eu não estaria sendo burro fazendo isso. Você só quer se divertir, só aproveitar um tempo livre que você tem pra ver uma obra que você achou carismática. Beleza, e eu também não vou ser cínico e negar que existe uma relação simbiótica entre crítica e artista. Todo mundo desempenha um papel importante, algo que eleva tanto a crítica quanto a própria arte. A noção de que a crítica é só um comentário derivado ou uma análise superficial da obra é muito sem sentido. Na verdade, que pensamento idiota do caralho. A crítica tem seu próprio valor intrínseco, dela própria, operando como uma disciplina independente, com suas próprias regras e métodos, e a crítica não deve ser vista como uma atividade parasitária que simplesmente reage ao trabalho do artista, como uma prática criativa que quebra todo o laço entre a arte e seu verdadeiro significado. Vamos pensar diferente, vamos subverter a lógica, vamos pensar a crítica como uma atividade criativa que contribui para a expansão e entendimento da apreciação da literatura, da arte, de tudo, da mídia. Northrop Frye, desculpa, eu não consigo pronunciar esse nome, para ele a crítica, no caso literária, deve ser objetiva e sistemática, evitando a subjetividade e o impressionismo, que muitas vezes característica a resposta do leitor comum, como eu e você, meu delicioso ouvinte. Ele pede e defende por uma abordagem mais científica da crítica, onde os princípios do método são claramente definidos e aplicados de maneira consistente. Fornecer as ferramentas analíticas e critérios do julgamento, a crítica deveria ajudar o leitor a desenvolver uma compreensão mais profunda e sofisticada da obra, que isso, por sua vez, enriqueceria a experiência do próprio leitor e promove um engajamento mais significativo com a literatura e com o restante das artes. E é óbvio, eu não tô mentindo quando eu disse que existe uma tensão entre ambos. No entanto, essa tensão é produtiva. É necessário para o entendimento de ambas as práticas. Enquanto os artistas criam novas obras, exploram novas formas de expressão, os críticos ajudam a contextualizar e interpretar essas inovações, facilitando uma compreensão mais ampla e profunda da própria evolução literária ou artística. Só que isso é, segundo ele, certo? Quer saber de uma? Eu discordo. E eu discordo com força. Sem falsa pretensão, quase iluminista, acima dos pequenos e coitados ignorantes, sem luz, sem a própria angústia, tadinhos dos analfabetos populares. Pensamento elitista, o público não é idiota. Porra da necessidade de transformar tudo em uma ciência. Tá, beleza, pera visão. Vamos ser cientista. A dialética entre autor e leitor, ou no caso, auditório, nas obras narrativas é um fenômeno que abrange uma vasta gama de mídias, da mais antiga às mais modernas. Essa interação é marcada por uma troca contínua de significados e interpretações, que molda tanto a percepção da obra quanto a experiência do leitor. Nesse âmbito literário que eu tô falando agora, ou de anime, no caso, que vai ser o meu nicho, a dialética entre o autor e o leitor é frequentemente mediada pelo próprio texto, no caso, pela própria estética, no caso do cinema, que são as imagens, que são a trilha sonora, aquilo que faz você arrepiar os pelos do seu braço, você sentir sua batida do coração diminuindo. No caso da literatura, o autor, através de suas palavras, constrói um mundo fictício que o leitor, por sua vez, interpreta e ressignifica aquilo. Roland Barthes, ele ilustra muito bem esse aspecto no texto A Morte do Autor. Esse texto foi publicado em 1967. É antigo. Então, desde antes da gente perceber, tem esse
essa dicotomia entre ambas as visões. Ele argumenta que o sentido da obra é produzido pelo próprio leitor, e não pelo autor. É um desafio, é um escárnio com a visão tradicional, a autoridade do autor sobre o texto, sugerindo que a leitura é única e pessoal, alimentada pela experiência e percepção do leitor. Wolfgang Iser, em sua teoria da recepção, que enfatiza a importância do leitor na construção do texto, Iser argumenta que o texto literário é incompleto até ser lido, e através da interação entre o leitor que ele ganha vida e significado. Não é a partir do objeto que ganha significado, mas é a partir do momento que você dá significado ao objeto, ele vira o próprio sujeito, ele ganha significado, ele ganha experiência, ele representa algo que você realmente viu naquela obra. Seja uma construção boa, uma construção ruim, independentemente, é você que faz essa análise. O ato da leitura, que é o texto do Wolfgang Iser, que foi publicado em 76, uma década depois, detalha que essa interação, destacando como o texto oferece lacunas que o leitor deve preencher com suas próprias interpretações. No caso dos anime, como é um nicho que eu vou explorar, como forma de arte japonesa, oferece uma perspectiva única sobre essa dialética entre autor e auditório. A interação é profundamente influenciada por contextos culturais e sociais do próprio Japão, é uma obra oriental. Ok, você pode falar, Shinichiro Watanabe, ele é bastante ocidental, mas até aí ele tem próprios significados dentro das obras dele. Samurai Champloo, você consegue ver o que é ocidental e o que é oriental, da mesma forma que Carole Tuesday apresenta essa perspectiva, Cowboy Bebop apresenta essa perspectiva. Então, isso pode levar a gente a diferente interpretação sobre a audiência japonesa e ocidental. Neo Genesis Evangelion, do Hideaki Anno, são conhecidos por uma narrativa complexa e simbolismo denso, e desafia literalmente o espectador a buscar significados profundos e pessoais. Anime, geralmente, pelo menos a indústria, anime, mangá, cria um ambiente onde o espectador é ativo na construção desse significado. É influenciado por uma mistura de outras mídias que está associada a ela, como mangá, jogo, tokusatsu, teatro, por exemplo, é bastante influenciado. É um ambiente multimídia que oferece a dialética entre o criador e o consumidor, transformando o ato de assistir em uma experiência. Isso, para nós, estudantes de humana, bando de safados, se chama vizinhança comunicante. Que, beleza, à primeira vista parece só mais um conceito filosófico sofisticado, mas é bastante direto. É a simbiose entre você e a arte. Os seus pensamentos, suas próprias filosofias, sua própria ética, sua própria moral. Você inclui ali e interpreta suas vivências. Pô, isso daí é Paulo Freire. Você tem uma interdependência entre essas duas áreas, mostrando que elas não apenas coexistem, mas necessariamente e mutualmente precisam uma da outra para uma compreensão mais ampla da realidade. Filosofia sem arte não seria nada, assim como arte sem filosofia pouco seria. Os dois são dependentes uma coisa da outra. E não tô falando só de técnica vazia, porque técnica por técnica não tem valor nenhum. A filosofia tem uma tendência extremamente tóxica à abstração e análise contextual, que frequentemente fica confinada a um campo de ideia desprovida de qualquer contexto sensorial. Leia O Anticristo, do Nietzsche, e você não consegue ter nenhuma experiência sensorial. Só que, por outro lado, as artes como literatura, cinema, animes, música e, como eu disse, eu vou repetir, os caralho, tem a capacidade de dar vida a essas ideias. O meio da narrativa, da imagem concreta, da estética, das suas emoções, de como cada um tece seu próprio mundinho pra você conseguir sentir no seu âmago, é palpável. Muitas vezes a falta de profundidade teórica que poderia dar um significado às suas representações, tá ali na arte. A interação entre essas duas formas de expressão é essencial. A relação se destaca pela dualidade expressiva, onde a filosofia e a literatura representam os dois modos distantes, só que complementares. E isso é dialética. E isso daí é o que o próprio... Eu não lembro se foi Marx, não lembro quem disse, que dentro de uma tese tem sua própria antítese. A arte, tal qual a filosofia, não é uma ciência exata. Ela tá confinada dentro de subjetivos e objetivos. É como o Link do Quadrinhos da Sarjeta falou. Você às vezes só consegue empregar a objetividade colocando seu próprio subjetivo. Ok, agora eu vou ser um pouco direto, já que eu tô ficando um pouco pedante nessa linguajar. A criação ficcional, ao contrário de meramente ilustrar a teoria, traz uma dimensão concreta e vivencial para essa análise teórica, que por si só não vai conseguir abarcar tudo. A insuficiência de cada uma dessas formas de expressão, quando isolada, é evidente pra cacete. A filosofia, sem o suporte da literatura, tende a tornar árida e distante a experiência da humanidade. A literatura sem orientação filosófica pode tornar superficial e perder o potencial de oferecer aqueles estalo maravilhoso de como a primeira vez você assistiu Fullmetal Alchemist e descobriu sobre a troca equivalente. Isso é maravilhoso, cara.
Isso é lindo. Juntas, elas podem proporcionar uma clareza discursiva, intuitiva, combinando a precisão lógica dos conceitos com a vivacidade das imagens estéticas. E é sobre isso, é sobre estética. É claro que sempre é mais fácil apelar pra joia da profundidade intelectual, mas esse anime não agregou nada na minha vida, meu irmão. Poupa dessa pretensão disfarçada de discernimento crítico, cara. Você esperava o quê? Que cada episódio viesse com uma revelação existencial, uma cura para sua insatisfação crônica, ou, não sei, alguma epifania gigantesca que você adquire QI só de ouvir? Cara, a incapacidade de você apreciar algo, seja um entretenimento puro, algo besta, uma comédia, um slice of life de gente aproveitando vida, revela mais sobre a sua superficialidade do que sobre a obra em si. Se você precisa que cada anime te traga uma iluminação, o problema não tá no anime, tá na sua expectativa inflada e absurda. Se você quer uma terapia, irmão, não procura anime, procura terapia. Quem sabe você deva parar de exigir tudo que sirva como um sermão edificante e comece a aprender a apreciar a simplicidade e o entendimento pelo qual é a fuga momentânea da mediocridade da cotidiano, porra. A vida é feita desses momentos triviais, coisas pequenas ou coisas grandes têm o mesmo valor. E o valor de um anime pode muito bem estar em proporcionar um desses momentos pequenos ou grandes. Se você não consegue ver isso, o problema não é uma obra, um anime, uma música. A superficialidade tá no seu jeito idiota de consumir, achando que tudo precisa transformar ou te ensinar algo profundo, que algo precisa ter uma técnica absurda por trás, que algo precisa concatenar com o contexto e foda-se. Acorda pra realidade, cara. Às vezes um anime é só um anime. Muitas vezes um anime é só um anime. E se isso não é o suficiente pra você, a falha é sua. É a sua percepção, não é a própria obra. Agora, beleza, a gente tem também um outro lado. Não use a realidade para respaldar a narrativa. Bom, como eu não tenho compromisso com ninguém, assim eu espero, eu quero que se foda essa lógica. A ideia de usar situações e eventos da vida real pra dar respaldo à narrativa fictícia é um truque muito antigo de cachorro velho, que continua a ser incrivelmente eficaz. Principalmente e essencialmente quando queremos dar um ar de profundidade e autenticidade pra história. A ideia de realidade não pode servir como respaldo pra narrativa, só limitante. Sinceramente, vamos ser honestos, é uma visão entediante pra caralho. Se a ficção deve evitar a realidade a todo custo, então resta são histórias esterilizadas, incapazes de ressoar em forma significativa com o público. Achar que a arte deve nascer como uma torre de marfim e ignorar as melhores histórias são aquelas que tocam em aspectos reais, muitas vezes desagradável da realidade, você acaba perdendo. Você não é mais crítico ou menos crítico por você conseguir ver significado. É um anime besta. No final das contas, a ficção que ignora a realidade é sem alma, sem substância. Achar que a arte deveria manter pura, intocável pela realidade é uma visão que limita a criatividade, mas também impede que a narrativa alcance seu verdadeiro potencial máximo do que significa arte, a arte moderna no caso. Os temas baixos, que são mais desconfortáveis que possa ter, são essenciais para a compreensão completa e honesta da condição humana. Seja ela a guerra, seja ela a realidade mundana de você ser uma pessoa como eu, que decidiu abrir o microfone porque tá cansado de críticas de anime. Afinal, não há nada mais tedioso que uma narrativa que recusa sujar as mãos de lama da vida real. A história tem uma frase muito bonita que eu ouvi de um professor uma vez, que se você espremer um livro de história, vai ser um balde de sangue dele. E é real, vamos falar real. Vamos mostrar um pouco mais disso em obras. Eu não tô falando não ocultar a realidade, é falar não, vamos parar de usar simplesmente técnicas e olhar um pouco mais pra mensagem do que aquilo tá passando. Existe um conceito que é um conceito mais acadêmico, convenhamos, que se chama metaficção historiográfica, que é a prática de você misturar fatos com ficção, criando uma narrativa que, apesar de inventada, se apoia em fatos reais. Qual seria isso? Shingeki no Kyojin, que é uma crítica à guerra. Da mesma forma como o Log também é uma crítica à guerra. Junketsu no Maria é uma crítica à guerra. Shumatsu no Izete é uma crítica à guerra. É como pegar emprestado da realidade para dar um brilho à sua credibilidade da história. Humberto Eco, em uma de suas obras, se eu não me engano o nome é Sobre Espelhos e Outros Ensaios, é de 1985. Discute como a ficção pode reinterpretar e modelar a realidade, oferecendo nova perspectiva, é claro, questionando tudo que achamos que sabemos. Se você me perguntar pra uma visão de historiador minha, pra que serve a história serve pra nada. Esse é o ponto. Autores que usam essa tática conseguem explorar profundamente emocional e psicológico e vão além de simples narrativa factual. Ao recontextualizar eventos históricos, eles podem destacar aspecto negligenciado e esquecido. Ele pode oferecer uma visão mais rica e complexa sobre o passado. E daquela forma, se você conhece seu passado, você consegue reinterpretar seu próprio futuro. A história é escrita pelos vencedores, mas a ficção pode dar valor ao esquecido. A história pode dar valor ao esquecido. Ficção consegue fazer isso. E convenhamos, essa abordagem também serve como uma forma de catarse para o próprio público. Tá, você pode usar essa frase, a visão de que não pode respaldar é no mínimo limitante. Honestamente, é insuportável. Ok, eu já tô ficando um pouco bravo e agora vamos simplesmente bater no outro lado, que também é outra coisa insuportável que eu odeio ultimamente. É só um anime
anime, é por diversão. É uma frase já clássica dos otaku por aí, comentaram na Crunchyroll, em grupo de Facebook, principalmente no Twitter. A mentalidade de quem disse isso é tão limitante quanto preguiçosa que dá agonia. Dizer que é só um anime ignora o próprio potencial da obra como uma arte e comunicação. Reduzir a pura diversão também é nocivo. É uma forma de desvalorizar a criatividade, a narrativa, o impacto emocional que o anime pode ter. Essa atitude também serve como desculpa conveniente para ignorar problemáticas sérias dentro do gênero. O famoso glorioso Etia são desenhos. Essa criança tem 2 bilhões de anos. A racionalização doentia do fetichismo perturbadora não é apenas ridícula, mas também é perigosamente complacente. Não tem outra palavra, eu não consigo ser eufemista a falar que isso daí é uma visão doentia. Esconder-se atrás de só uma diversão para justificar conteúdo questionável revela mais uma conexão alarmante com desconexão, no caso alarmante com a realidade, e uma recusa a confrontar os problemas que permeiam certas produções. Se tudo é só diversão, onde traçamos a linha entre entretenimento saudável e a normalização de temas problemáticos. Usar escapismo como escudo para não discutir as implicações morais e éticas é no mínimo covarde. Diversão não justifica a aceitação de estereótipo nocivo e de conteúdo que objetificam e sexualizam personagens de maneira perturbadora. A banalização, simplesmente a palavra perfeita que consegue resumir esse meu argumento, não só desrespeita o trabalho e a arte do envolvido, mas também perpetua a complacência e questões que merecem ser debatidas. E sinceramente também é culpa do autor. É culpa do contexto histórico, do contexto midiático que eles estão. A defesa desesperada dos indefensáveis dessa pérola também, que ética é política, moral e religiosa, que otaku também adora ouvir. Só serve pra justificar absurdo em anime que estão embarcando numa tangente de pseudo-intelectualismo, que no mínimo é patético. Tá, beleza, vamos desmistificar essa visão errônea, como uma visão de humanas. Ética e moral não são facilmente separadas em caixinhas convenientes para que você possa se esquivar de toda e qualquer crítica. A ética, na verdade, é um ramo da filosofia que trata de valores que guiam a conduta humana e não só meramente uma questão política. A moral também, por outro lado, refere-se ao princípio de certo e errado que são ensinados e compartilhados por uma sociedade. É cultura. Moral não é religiosa, moral é cultura. Dizer que ética é política e a moral é religiosa é uma simplificação grosseira que ignora toda a complexibilidade de uma biblioteca de estudo gigantesca, uma interconexão desses conceitos. Usar essa frase para defender conteúdo problemático em anime é uma tentativa desajeitada de se isentar de qualquer e toda a responsabilidade. Ética e política é uma desculpa barata para evitar e discutir impacto social e implicação de certas representações, como por exemplo, você pode colocar o Under Egg Priority, que literalmente dá um socão na boca do estômago de uma sociedade japonesa totalmente despreparada para questões sociais. Se o anime perpetua estereótipos nocivos, sexualiza crianças, glorifica a violência sem uma crítica implícita, não podemos simplesmente varrer isso para debaixo do tapete dizendo que é uma questão política. Da mesma forma, moral e religiosa, que palavra ridícula. Tentar desviar a conversa para um campo onde a crítica pode ser facilmente descartada como subjetiva ou dogmática, tá entendendo? No entanto, não é necessário ser religioso para ter um senso de moralidade. A noção de que é inaceitável sexualizar personagens que representam crianças, por exemplo, não depende de uma doutrina religiosa, de um entendimento básico do que significa respeito e dignidade humana. Então, pro otaku, o médio, que se esconde atrás de palavra para defender absurdo em anime, na verdade só mostrou uma capacidade de se engajar em qualquer crítica madura. São criança que nunca aprendeu a crescer. E quando eu falo é criança, jovem e adulto, porque tem muito mais manjo que usa dessas palavras para sair por cima. Então usando uma falsa dicotomia para esquivar de responsabilidade, perpetuar um comportamento e conteúdo que deveria ser literalmente questionado. Que no fim das contas, essa é a linha de defesa, não é só intelectualmente desonesta, é uma retórica ridícula. É um insulto à inteligência de quem realmente entende o valor dessa discussão ética, moral, que é bem fundamentada. Da próxima vez que alguém disser que, por exemplo, você também não pode respaldar a ficção usando a realidade, essa visão é limitante, você é igualmente idiota. A riqueza da vida real oferece uma paleta infinita de experiências, uma gama, uma teia, é uma vizinhança comunicante no caso, infinitas cores para autores pintarem suas próprias histórias. Excluir isso no processo criativo é um serviço na sua arte, mas também ao público que a consome. Sinceramente, pensar nisso cansa. Então, quer saber? O meu nome é Marcola, eu sou o autodenominado O Pior de Humanas, e a partir do momento eu tenho a minha maneira de crítica. Eu vou abordar minha própria subjetividade e seu objetivo. Bem-vindos a Shintomui, bem-vindos ao caos.